Tudo bom, pessoal? Eu sou o professor Matheus, professor aqui do grupo CIS, que vou trabalhar a disciplina de Física com vocês. Vou começar a dar alguns direcionamentos, bem na parte básica, iniciando com a parte essencial nessa primeira aula, nesse primeiro momento com vocês, primeiro contato com vocês. Nós veremos os conteúdos básicos e essenciais que nós iremos utilizar durante essa caminhada. Então, vou começar um pouquinho com a base da parte matemática, algumas discussões que a gente tem, alguns preconceitos que a gente traz referente ao ensino fundamental, ao ensino médio. E aí nós vamos trabalhando ao longo deste ano, no caso, até o Enem. Tá? Então, nós vamos começar com uma história um pouquinho, que é referente ao navio Vesa. O navio Vesa é um navio que foi construído por volta de 1960, na Suécia, e era considerado o maior navio que tinha na época. Acreditava-se, inclusive, que impossível ele naufragar. O que aconteceu foi que 2 quilômetros da costa, após ele entrar na via marítima, ele acabou naufragando. 2 quilômetros apenas da costa. Arqueólogos, mais recentemente, acabaram fazendo uma investigação mais a fundo e descobriram o primeiro ponto que nós iremos abordar hoje. A questão das escalas, das unidades de medida. O quanto isso é essencial. O que eles descobriram é que as equipes que construíram esse navio Vesa, elas acabaram utilizando escalas de transformação de unidade diferente. Uma das escalas utilizava réguas de 11 polegadas aproximadamente, na conversão, e a outra equipe utilizava uma régua, no caso, que convertia para 12 polegadas. Ou seja, quando eles estruturaram o navio Vesa, eles tiveram a estibordo e a bombordo espessuras diferentes. E o navio não ficou nivelado. Então, devido a esse problema de conversão de unidade, outras situações históricas também aconteceram. Mas esse é o principal fato. Ou seja, a importância das unidades e das transformações de unidades. Quando nós vamos falar em algum fenômeno, ou analisar algum fenômeno, seja científico, físico, químico, biológico, algumas grandezas elas possuem unidades. E nós simplesmente dizermos o valor numérico sem a unidade, nós não sabemos do que é que nós estamos falando. Nós precisamos desta informação, não só do valor numérico, mas também da unidade. E esta unidade é essencial para nos direcionarmos a qual grandeza, a qual informação nós estamos falando. Então, se eu disser simplesmente 80 para vocês, e não ou informar a grandeza, ou fornecer a unidade, vocês não têm como saber do que é que a gente está falando, do que é que eu estou falando. Se você falar 80 quilogramas, aí eu já tenho uma noção, não de peso, mas sim de massa, e nós veremos a diferença entre ambos posteriormente. Então, eu preciso fornecer uma unidade para saber de qual grandeza nós estamos falando. Se eu disser 80 metros, eu já sei que é comprimento, que é uma distância, que é um deslocamento. Se eu fornecer uma outra unidade, 80 segundos, já estou falando da parte de tempo. Frente a isso, uma conferência organizou reuniões, e por volta de 1950, 1954, surgiram 6 unidades fundamentais do sistema internacional. São as 6 unidades básicas do nosso sistema. Posteriormente entrou uma 7ª unidade. Mas nós temos no total, então, 7 unidades. 6 geradas numa conferência em 1954, mais uma unidade que foi implementada posteriormente. E as unidades que nós temos, elas estão vinculadas a alguma grandeza. Então, por exemplo, nós temos lá a grandeza que nós iremos chamar de comprimento. No sistema internacional, nós temos que a unidade corresponde ao metro. A gente pode falar em comprimento em quilômetros, hectômetros, centímetros? Pode, mas no sistema internacional de unidades, padronizado está a unidade metro. Outra unidade que nós temos é a unidade de tempo. E muitos podem pensar que o tempo a gente mede somente em horas.
No nosso próprio relógio, nós temos informações de horas, minutos e segundos. Em alguns relógios, inclusive, milésimos, centésimos, décimos de segundo. Então, no sistema internacional, a unidade que nós vamos utilizar é o segundo, não vai ser as horas. Então, quando alguma informação for passada em horas ou em minutos, nós teremos que fazer essa transformação. E como é que nós fazemos a transformação? Nós veremos ainda hoje. Outra unidade que nós temos no sistema internacional, como eu falei, são 7. Nós temos ainda a massa, em que a unidade no nosso sistema internacional é o quilograma. Ou seja, quando nós subimos na balança e temos aquela informação de 80 quilogramas, 40 quilogramas, que a gente diz no dia a dia que é o nosso peso, isso é uma informação, é uma visão que nós temos do dia a dia incorreta. Quando nós subimos numa balança, nós não temos a informação do nosso peso. O que nós temos de informação é a nossa massa. É a massa do nosso corpo, que corresponde a uma ideia da quantidade de matéria que o nosso corpo ele é formado. Outra unidade que nós temos, corrente elétrica. Utilizada principalmente na parte de circuitos e na parte de magnetismo e eletromagnetismo. Foco principal de conteúdos de final de segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Temperatura. E aqui no Brasil nós somos acostumados a trabalharmos com a temperatura em graus Celsius. Desculpa, corrente elétrica é o ampere, pessoal, a unidade. Aqui no Brasil nós temos o costume de trabalhar com a temperatura em graus Celsius. Não. No sistema internacional, a unidade de temperatura era dada em Kelvin. É a nossa escala padrão para o sistema internacional, é a nossa escala absoluta, é a nossa grandeza absoluta para a temperatura. Veremos também as transformações de unidades referente a essas escalas. Nós temos ainda a quantidade de matéria, que é muito utilizado na parte de química, embora em um ou outro momento a física também utilize bastante, que a unidade é o mol. E a última é a intensidade luminosa, que, na prática, é a unidade que eu menos utilizei até então, que é o candela, que a unidade é CD. Candela, que é a abreviatura. Outra coisa importante é que não existe plural para a unidade. Então, eu não posso colocar, por exemplo, 80 quilogramas e botar um S aqui no final. Não existe plural de unidade quando ela está abreviada. Agora, se eu escrever por extenso quilogramas, sim, esse plural existe. Então, por extenso não há problema. Porém, a unidade abreviada dessas abreviaturas, nós não temos plural para elas. Ok, pessoal? Mas nem sempre nós utilizaremos somente estas unidades. Porque às vezes a gente pode estar falando de uma distância, algum percurso, algum deslocamento, e falar somente em metros vai nos gerar um valor muito grande. Um exemplo que eu dou. Eu sou nascido na cidade de Santa Maria, que fica a uma distância de aproximadamente 280, 290 quilômetros da capital, Porto Alegre. E se eu for converter isso para metros, vai dar em torno de 290 mil metros. Fica complicado eu colocar e trabalhar, eu ficar escrevendo sempre o 90 mil, 290 mil, 290 mil, 290 mil equacionalmente, jogar na equação, fazer algum cálculo referente a isso. Então a gente trabalha também com múltiplos e submúltiplos destas unidades aqui. No material de vocês, eu peço que seja projetado, por gentileza. No material de vocês, tem ali os prefixos, os símbolos, qual é o fator de multiplicação. Então vocês podem ver que bem no meio tem dois tracinhos que correspondem à nossa unidade fundamental. Essa unidade fundamental pode ser a massa, pode ser o metro, que é o de comprimento, pode ser o gramas, que é o de massa, pode ser o litros, que é de volume. Então, acima disso e abaixo disso existem fatores de multiplicação e fatores de submultiplicação, no caso. São os múltiplos e submúltiplos na realidade. Acima desse tracinho, então, existe o deca. Se eu for
utilizar a unidade metro, eu posso montar uma tabela, no caso, onde eu tenho a unidade metro, o múltiplo do metro 10 vezes vai ser o decammetro, ou também decâmetro. O múltiplo, se nós voltarmos para lá, do metro, que é 100 vezes o metro, vai ser o hectometro, que é o que nós chamamos de hectômetro, representado por HM. 1000 vezes a minha unidade metro, eu tenho o quilômetro, representado por quilômetro. Então aqui eu tenho alguns múltiplos da nossa unidade fundamental, neste caso, o metro que nós iremos utilizar. Existem também os submúltiplos. Quando eu não tenho 1 metro, eu tenho valores inferiores a 1 metro, eu terei submúltiplos desse metro. Alguns dos submúltiplos, no caso, vai ser o primeiro submúltiplo do metro vai ser o decímetro, que é 1/10 do metro. Existe o centímetro, que é um centésimo, no caso do metro, e o milímetro, que é 1 milésimo do metro. Alguns professores ensinam através dessa tabela aqui, preenchendo essa tabela. Outros só mostram o posicionamento das grandezas, para posteriormente nós fazermos as conversões de unidade. O jeito que eu vou mostrar para vocês as conversões de unidade é um jeito que nós precisamos apenas estruturar a tabela. Nós precisamos estruturar ela, e após estruturarmos ela, nós vamos ter a seguinte regra. 1 metro, ele possui 1000 milímetros, ou seja, o milímetro ele é 1 milésimo do metro. Se eu tiver 1000 milímetros, eu tenho 1000 milésimos, logo eu possuo 1 metro. Sempre que eu for transformar uma unidade em que haja uma transformação, por exemplo, de quilômetro para hectômetro, ou de hectômetro para decâmetro, de decâmetro para metro, nestas situações aqui, eu vou realizar uma multiplicação por 10, elevado no meu expoente 1. Por que no meu expoente 1? Porque é o expoente da minha unidade. Então, se eu tenho 1 quilômetro e quero transformar para metros, eu vou ter que, de quilômetro para hectômetro, multiplicar por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplicar novamente por 10 no expoente 1. De decâmetro para metro, multiplicar novamente por 10 no expoente 1. E assim sucessivamente. Então, eu tendo a unidade inicial, e qual é a unidade que eu quero, eu posso realizar essa transformação de unidade. Porque nem sempre as informações virão prontinhas de acordo com a nossa tabela do Sistema Internacional. Algumas informações vão vir com os múltiplos ou submúltiplos. E o que eu preciso para jogar na equação, para utilizar numa equação, para realizar um cálculo, essencialmente, são as unidades do meu Sistema Internacional. Então, aqui eu posso continuar colocando. Vai ficar vezes 10 na 1, vezes 10 no expoente 1, vezes 10 no expoente 1. Agora, se eu quiser realizar uma transformação de unidade da direita para a esquerda, ou seja, a minha unidade em dimensões ela vai começar a aumentar, eu vou realizar uma divisão por 10. Por exemplo, se eu tenho 1000 metros, eu tenho 1 quilômetro. Por quê? 1000 metros dividido por 10 vai ser 100. Dividido por 10 vai ser 10. Dividido por 10 vai ser 1. Ou seja, se a minha transformação for da direita para a esquerda, de acordo com a nossa tabela, nós teremos uma divisão por 10 elevado no expoente 1. Se eu tiver
uma transformação de unidade da esquerda para a direita, eu vou ter uma multiplicação por 10 elevado no expoente 1. Por que eu estou enfatizando esse expoente 1? Nós teríamos outros tipos de tabela. Quando a nossa grandeza não estiver no expoente 1. Porque nesta situação aqui que eu estou utilizando como exemplo, eu tenho metro elevado no expoente 1, decâmetro elevado no expoente 1, hectômetro no expoente 1, quilômetro no expoente 1, mas no dia a dia nós também trabalhamos com unidades de área e volume. A área, o expoente da unidade vai ser 2, e o volume, o expoente da unidade vai ser 3. Por exemplo, se eu posso ter uma lajota que tenha 2 metros quadrados, ou seja, a minha unidade metro está elevada ao quadrado. Nesta situação, quando nossas unidades estiverem elevadas ao quadrado, o nosso fator, nosso expoente do fator de multiplicação ou divisão, não será mais 1. Será o fator elevado no expoente da própria unidade. Se for metro quadrado, vai ser vezes 10 elevado na 2. Se for metro cúbico, vai ser 10 elevado na 3. Então, essas tabelas, ela continua sendo organizada da mesma forma. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só que se for no expoente 2, se for uma unidade de área, por exemplo, vai ser quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. E as transformações vão seguir a mesma lógica. Porém, o nosso fator de multiplicação não será mais 10 elevado na 1, mas sim 10 elevado na 2. Portanto, aqui vai ser uma multiplicação por 10 elevado ao quadrado. No caso, seria 100. Aqui também, vezes 10 elevado ao quadrado. E assim por diante. Para a direita, multiplicando por 10 elevado ao quadrado. Para a esquerda, vai ser uma divisão por 10 elevado ao quadrado. E aqui a gente continuaria preenchendo. Então, assim, pessoal, essas transformações de unidades, elas são essenciais. Se fosse um quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro e milímetro cúbico, expoente 3, nós estaríamos trabalhando com unidade de volume, são 3 dimensões, largura, comprimento e altura. Se nós pegarmos o quarto que vocês podem se encontrar, a sala, enfim, o local que vocês se encontram, certamente ele vai possuir algumas dimensões. Largura, comprimento e também vai ter uma certa altura. Nós temos 3 dimensões. Isso caracteriza a unidade vinculada ao volume, a grandeza volume. E vejam só, o volume, nós podemos montar toda a tabela do volume aqui, vai ser vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, ou dividido por 10 ao cubo, dividido por 10 ao cubo, dividido por 10 ao cubo, que no caso é o 1000. As principais utilizadas são de expoente 1. Mas nem sempre estas unidades são as que são fornecidas ou solicitadas. Existem outros submúltiplos aqui, existem outros múltiplos para a esquerda aqui também, unidades ainda maiores, múltiplas do metro ou submúltiplas do metro. Quando isso acontecer, vou utilizar um exemplo. Um exemplo de 20 micrômetro. O que é que esse 20 micrômetro quer dizer? Se nós pegarmos a tabela dos prefixos, dos símbolos, no caso, e os fatores de multiplicação, peço que jogue aqui para mim, por favor. Se nós pegarmos essa tabela, nós vamos ver que o micro, ele significa 10 na menos 6. Ou seja, pode deixar lá. Este micro aqui, ele é uma representação de 10 elevado na menos 6. Então, eu posso substituir, no lugar deste micro, o termo 10 na menos 6. De forma que vai ficar 20 vezes 10 na menos 6, a unidade que sobrou, metro.
Eu posso fazer isso com todas as grandezas que estão ali, pessoal. Se eu pegar o decâmetro, eu posso fazer a mesma situação, a mesma transformação. Volta para mim. Então, olha só. Isso que eu fiz aqui foi simplesmente pegar o prefixo e trocar, porque o prefixo ele é uma representação numérica, ele é a representação de um número. Então, esse prefixo eu vou substituir pelo número no qual ele está representando. Então, transformo ele para metro. Outras unidades dessa tabela também podem ser feitas, outras transformações também podem ser feitas. Veja bem, no Enem, transformação de unidade cai bastante. Inúmeras são as questões que envolvem transformação de unidade. Podem ser aplicações de cálculos simples, aplicação direta de alguma equação, mas certamente dentro da questão tem alguma transformação que tem que ser feita. Às vezes não tão simples assim. Às vezes são unidades mistas, por exemplo, quilômetros por hora, metros por segundo. Então tem que fazer uma transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. Então nós temos situações e transformação de unidade cai, e cai bastante. Dando continuidade, nós vamos para as transformações de tempo. Então nós temos que no sistema internacional, a nossa unidade fundamental do sistema internacional para tempo é o segundo. Então o tempo nós teremos medidas em segundos. Segundo ou segundos. Uma coisa é importante, um erro comum, por sinal. Quando nós falamos que é 2,4 horas, muitos representam isso como sendo 2 horas e 40 minutos. Esse é um erro que acontece muito. Temos que tomar esse cuidado. 2,4 horas não é 2 horas e 40 minutos. Isto está errado. Quando nós vamos fazer uma transformação de unidade de tempo, nós normalmente iremos utilizar o que a matemática nos ensina como regra de 3. Nós teremos 3 informações e iremos calcular a 4ª informação. E para montar essa regra de 3, vai partir sempre de conhecimentos do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente sabe que um século possui 100 anos. Uma década possui 10 anos. Vou continuar montando algumas relações temporais do nosso dia a dia. Um ano possui aproximadamente, vamos fazer uma média geral, 365 dias. Embora não seja exato, existem alguns anos que variam. Para análise, na questão de cálculos, no caso, nós utilizamos o padrão 365 dias. Um dia possui aproximadamente 24 horas. Uma hora possui 60 minutos. Um minuto possui 60 segundos. Baseado nestas relações que nós conhecemos do dia a dia, que nós iremos montar uma transformação da unidade, que nós iremos transformar esse 2,4 horas para horas e minutos. De que forma nós faremos isso? Nós temos que identificar primeiro qual é a relação que eu conheço, destas que eu coloquei no quadro agora, qual é a relação que eu conheço, e essas relações elas vêm do dia a dia, vou enfatizar isso seguidamente. Qual é a relação que vincula hora com minutos? Se ela não estiver nesse quadro, eu posso criar essa relação, eu posso tentar compreender e ver como é que isso acontece. Uma outra relação que eu não coloquei aqui é de horas para segundos direto. Tem como? Sim, tem como. Veremos mais adiante quando for necessário. Então, olha só. 2,4 horas, eu vou escrever ele um pouquinho diferente. 2,4 horas será 2 horas mais 0,4 horas.
Essas 2 horas, eu já tenho. Eu já sei que é 2 horas e algum certo valor em minutos. Então, essas 2 horas vai ficar fixa. O que vai acontecer é eu transformar este valor aqui para minutos. E como eu falei, regra de 3. Se eu tenho que 1 hora é 60 minutos, 0,4 horas vai ser um valor, x. Essa é a ideia da regra 3. Eu possuo uma relação que eu conheço. Eu possuo uma informação que eu necessito transformar. E aí, aonde eu não conheço o valor, eu coloco uma incógnita qualquer. Pode ser x, pode ser y, pode ser t, pode ser z, pode ser qualquer letra que represente um valor que nós iremos calcular. Após montar essas 2 relações, vou fazer uma multiplicação cruzada. Ou seja, eu terei 1 hora vezes x. No caso, eu vou, como eu já tenho na mesma unidade, eu vou ignorar as unidades, porque eu já tenho a mesma unidade. Vai ficar 1 vezes x, 60 vezes 0,4. 1 vezes x é o próprio x, 60 vezes 0,4, eu terei 24 minutos. Ou seja, 2,4 horas, na realidade, é uma representação, ou eu posso igualar a 2 horas e 24 minutos. Isso aqui está correto. Isso aqui está errado. Então, temos que tomar esse cuidado nas transformações de unidade de tempo. Transformações de distância, como nós vimos antes, que é a questão do metro, comprimento. Transformação de amperes, transformação de litros, nós podemos utilizar a regra da tabela. Porém, nós não podemos utilizar a tabela para transformar a unidade de tempo. Por isso que eu falo sempre, regra de 3, baseado nos conhecimentos do dia a dia. E se eu quiser transformar agora, por exemplo, 1 ano para segundo, eu posso fazer, primeira regra de 3, transforma esse 1 ano para dias, depois eu transformo a quantidade de dias, 365 dias, para horas, o total que der eu vou transformar para minutos e o total que der eu vou transformar para segundos. É trabalhoso? Sim, vai ser. Este tipo de 3, 4, 5 regra de 3 sendo utilizada, rarissimamente é cobrado em algum concurso. São mais regra de 3, mais transformações de tempo baseado nas informações que nós temos no nosso dia a dia. Claro que pode ser feito o contrário também. Eu posso ter o valor em horas e minutos e querer transformar apenas para a unidade horas, ou apenas para a unidade minutos, ou apenas para a unidade segundos. Pode acontecer? Sim, pode. O procedimento é fazer a transformação item a item. Vamos pegar mais um exemplo referente a isso. Fazer a transformação de uma unidade de tempo mista, por exemplo, 5 horas, 14 minutos e 20 segundos. Se eu quiser transformar toda essa informação apenas para segundos, Mateus, mas por que é que eu vou querer transformar tudo para segundos? Porque equacionalmente, no sistema internacional, a unidade de tempo é os segundos. Então, se eu for pegar o valor dessa unidade mista, no qual nós temos 3 unidades na realidade para tempo, se eu for pegar este valor, eu não tenho como colocar ele dentro de uma equação, não tenho como resolver ele matematicamente dentro da equação. Eu tenho que ter apenas uma única unidade temporal. E a unidade temporal no sistema internacional é os segundos. Portanto, como eu farei isso? Aqui eu já tenho transformado na unidade que eu quero, eu já tenho ela na unidade que eu quero. Eu terei que transformar o 14 minutos para segundos e os 5 horas para segundos. Como fazer isso? Regra de 3. Separadamente. Vamos lá. Primeiro, 5 horas. 1 hora. Eu poderia transformar 1 hora para minutos e depois transformar para segundos. Quem lembrar, quem souber da relação que existe de horas para minutos direto, pode utilizar a relação direta.
Destas duas aqui, eu posso ter uma transformação que é a seguinte, uma relação. 1 hora é igual a 3.600 segundos. Esta relação ela pode ser utilizada. Então, se 1 hora corresponde a 3.600 segundos, 5 horas vai ser um valor x que eu vou calcular. Resolvendo por regra de 3, eu vou ter 1 vezes x. X, 3.600 vezes 5, 5 vezes 0. 0, 5 vezes 0. 0, 5 vezes 6 dá 30, vai o 3, 15, 18. 18.000 segundos. Então, aqui para 5 horas, eu tenho 18.000 segundos. Mas, vou transformar agora o 14 minutos para segundos também. Então, 1 minuto corresponde a 60 segundos. 14 minutos vai ser um valor que eu vou calcular. Pode chamar de x, de y, de outro valor, outra letra qualquer. Multiplicação cruzada, 1 vezes x dá x, e aqui vai ficar 60 vezes 14, que eu vou fazer num cantinho aqui agora. 14 vezes 60, fica 0, 24, 2, 6, 7, 8. 840 segundos. Ou seja, 14 minutos corresponde a 840 segundos. Os 20 segundos já estão na unidade que eu necessitava. Basta agora eu somar todos estes valores. 18.000 mais 840 mais 20. Somando isso, eu terei 18.860 segundos. Ou seja, se eu for utilizar na equação 5 horas, 14 minutos e 20 segundos, o que eu vou utilizar, o que eu vou ter que lançar na equação, o que eu vou ter que colocar na equação para realizar algum cálculo, seja um cálculo de distância, de posição, enfim, qualquer que seja a informação que eu vá calcular, eu tenho que colocar esse termo aqui. 18.860 segundos. Ah, Matheus, isso aí é matemática, isso aí... Mas a matemática é a base para a física, pessoal. A física, ela não é só cálculo. A física é a parte teórica. A matemática é uma ferramenta essencial para nós comprovarmos leis físicas, fenômenos físicos, experimentos físicos. Então, por isso que hoje o nosso foco vai ser assim, ó, isso aqui, toda a parte matemática básica que nós iremos utilizar no decorrer do curso será essencial. Posterior a isso, mais um pouquinho de matemática, notação científica. Certamente tudo que eu estou falando aqui referente à matemática, pessoal, o professor de matemática da ciência aqui, que trabalha conosco, meu colega, vai abordar novamente. Então, eu só estou dando uma introdução porque nós iremos necessitar realmente na física aqui. Nós também teremos, então, a ideia da notação científica. Qual vai ser a importância da notação científica? Existem situações em que nós temos números muito grandes, números imensos, e que é complicado nós utilizarmos dentro de uma equação, dentro de uma resolução matemática, fica complicado nós conseguirmos resolver um cálculo, por exemplo, carregando o valor, por exemplo, da velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. Então, a velocidade da luz, representado pela letra C, é 300 mil quilômetros por segundo. Colocar esse valor dentro de uma equação, começar a resolver esta equação, carregar esse valor de 300 mil em toda a dedução, toda a resolução matemática, fica complicado. Se torna mais difícil fazer isso. Se torna um número muito grande. O que a gente
faz é utilizar da notação científica para representar este número grande, imenso, de uma forma um pouco mais simples. O que nós iremos fazer aqui? A representação deste número vai ser um valor numérico, o primeiro valor numérico diferente de zero, primeiro valor numérico diferente de zero, somente ele. Como não possui nenhum outro valor sequencial, são somente zeros, nós colocaremos vezes a nossa base 10 elevado num expoente. Um expoente que, após nós fazermos a multiplicação e multiplicarmos pelo valor, nós teremos novamente este número. Então, vou mostrar um exemplo aqui e depois faremos outros exemplos que vai ficar um pouquinho mais claro. 3 vezes 10 na 5 é uma expressão bem menor para colocarmos dentro de uma equação do que 300 mil. O que esse 3 vezes 10 na 5 quer dizer? 10 elevado na 5 equivale a 100 mil. 100 mil vezes o 3 vai dar o meu valor de 300 mil. O que é a notação científica? É tentar representar números muito grandes ou números muito pequenos numa linguagem mais fácil de ser trabalhada na hora de uma resolução matemática. Um outro exemplo que nós temos na apostila, aqui é o termo ainda da velocidade da luz. É o valor menos 0,012. Veja só, a notação científica ela vai ser sempre um valor vezes 10 elevado em um determinado expoente. Então nós teremos, de certa forma, que a notação científica, um número qualquer, vai ser uma mantissa vezes 10 elevado num expoente. Esta mantissa ela tem que ser um número diferente de zero. Nesta situação aqui, o primeiro número diferente de zero que eu tenho é o valor 1. Então eu teria aqui, o sinal ele se mantém. Eu vou deslocar esta vírgula 2 vezes para a direita. Então eu teria aqui no caso 1, vírgula, a parte numérica diferente de zero eu preencho normalmente. Vezes 10 elevado em um determinado expoente. Qual expoente vai ser agora? Que expoente eu terei, no caso, que colocar aqui para termos essa representação de número? Uma jogada que eu faço sempre, e funciona, é a seguinte. Este valor aqui é 0,012. É um número inferior a 1. É um número bem pequeno. Eu estou transformando ele de 0,012 para um valor de 1,2. Ou seja, eu estou aumentando o meu valor. A minha mantissa, a minha representação numérica, ela aumentou. Portanto, o meu expoente ele vai acabar diminuindo. E neste caso vai ser menos 2, porque houve uma mudança de 2 casas desta vírgula aqui. Quando eu tenho números diretos e transformo, sempre vai somar ou subtrair o número de casas que acabou se deslocando. Aqui em cima eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu tinha o meu expoente, a minha vírgula, desculpa, aqui no final do 300 mil. Eu desloquei ela 1, 2, 3, 4, 5 vezes até chegar ao 3, vírgula. Se eu desloquei 5 vezes, o meu número inicialmente era 300 mil, se transformou em 3, ou seja, o meu número diminuiu. Logo, o meu expoente vai aumentar. Expoente positivo aqui. Aqui neste caso eu tinha um número pequeno, este número pequeno ele aumentou, logo o meu expoente vai diminuir. Então, se o meu valor numérico frontal, a base, diminuir, o expoente aumenta. Se o valor numérico aumentar, o meu expoente diminui. Aí vai ter alguns que vão perguntar, ok, Mateus, mas e se o número já possuir uma base com expoente? Um exemplo disso. 532
vezes 10 na 3. Como é que eu vou colocar ele em notação científica? Veja bem, pessoal. Não está em notação científica porque este valor aqui, que a gente chama de mantissa, este valor aqui, ele não está entre o valor 1 e no máximo o valor 10. Não pode ser 10. Tem que ser apenas um único valor diferente de 0. Nós temos 3 casas aqui, o número 532. Eu tenho que ter apenas uma única casa nesta representação. A minha vírgula localiza-se ao lado do 2, número 532. Esta vírgula eu tenho que deslocar até que fique somente um valor diferente de 0. Para isso, eu vou movimentá-la ela uma vez, mais uma vez, 2 vezes. E aí eu terei o número 5,32. Até aí perfeito. A base vai permanecer, que é a nossa base 10. E o que vai acontecer com o nosso expoente? Vejam só, eu tinha o número 532, transformei ele para 5,32, ou seja, eu diminuí o meu valor numérico. Se eu diminuo o meu valor numérico, o meu expoente aumenta. Ou seja, a minha base vai ser 3, mais as 2 mudanças de casa que eu tive, no caso 3 mais 2. E isto será 5,32 vezes 10 na 5. Então, esse valor inicial aqui é este mesmo valor aqui. Porém, eu fiz uma mudança de base, uma mudança de mantissa. Essas transformações elas vão ser utilizadas muito intensamente? Não. Não é muito intensamente que isso ocorre. Mas em alguns momentos nós utilizaremos. Em alguns momentos, lembrem que eu falei do micrômetro antes? Do micrômetro? Algumas informações elas são fornecidas em subunidades ou em múltiplos das unidades. E aí nós teremos que fazer essa transformação de, no lugar do 5 micrômetro, eu vou colocar aqui 5 vezes 10 na menos 6 metros. Notem que eu estou utilizando a notação científica. Vai me auxiliar posteriormente na resolução matemática. Além disso, existem 2 propriedades principais da notação científica que nós utilizamos, que é a multiplicação e a divisão. Na multiplicação de termos, por exemplo, vamos lá, 5 vezes 10 na 3, multiplicando 3 vezes 10 na menos 2. A multiplicação de valores que estão em notação científica, ela é realizada da seguinte forma. Multiplica-se as mantissas normalmente, 5 vezes 3, que vai dar 15. Vezes 10, mantém-se a base e soma-se os seus expoentes. Então vai ficar 3 mais o menos 2. Mais o menos vai dar 15 vezes 10 na 1. O que é o 10 na 1? É o próprio valor 10. 10 vezes 15, isso aqui nada mais é do que 150. A multiplicação, então, vai ser, multiplica as mantissas normalmente, soma-se os meus expoentes. A divisão, aqui, multiplicação, já a divisão, pegar mesmo exemplo aqui, 5 vezes 10 na 3, dividido por 3 vezes 10 na menos 2. Esta representação, ela pode ser colocada da seguinte forma, 5 vezes 10 na 3,
um traço que representa a divisão, e embaixo 3 vezes 10 na menos 2. Como é que eu procedo agora na divisão? Eu divido as mantiças, normalmente, 5 dividido por 3, eu realizo essa divisão. Eu vou deixar em fração 5/3. Pode fazer isso? Sim, pode. Não é obrigatório realizar a divisão. A representação em fração também pode ser útil em alguns momentos, caso vai dar alguma dízima periódica, ou não necessite fazer toda a divisão, porque já é a resposta, já está em fração, por exemplo. O principal foco é nas bases. A base permanece e vai haver uma subtração dos expoentes. O primeiro se mantém e subtrai do segundo. Então vai ficar 3 menos o menos 2. Menos com menos, vindo lá da matemática também, menos com menos vai vir uma troca de sinal, vai ser positivo. Portanto, nós teremos aqui 5/3 vezes 10 na mais 5. Então, o foco disso, pessoal, é a parte matemática essencial que nós iremos utilizar. Isso vai ser necessário mais adiante, em alguns exercícios com cálculo também. Então, pense o seguinte, a matemática, lá na disciplina de matemática, ela não é diferente da matemática utilizada pela física. Pelo contrário, é exatamente a mesma coisa. Exatamente o mesmo procedimento. Tá? Você tem que tomar cuidado somente com os termos que são utilizados, com as letras, quais são as grandezas. Num gráfico, por exemplo, na matemática, quando foi visto gráficos lá no fundamental, no ensino médio, visto alguma coisa referente a gráficos, tinha x e y, o eixo x horizontal, o eixo y vertical. Beleza? Na física nós também teremos gráficos, só que não vai ser mais eixo x e eixo y. Vai ser um eixo t, que refere-se ao tempo, e o meu eixo vertical pode ser posição, pode ser velocidade, pode ser a aceleração, pode ser a força. Cada uma das situações há uma interpretação gráfica diferente. E nós veremos interpretação gráfica também. Tudo no seu tempo. Dando continuidade. Isso aqui, pessoal, até então, é a matemática. É a matemática que nós iremos utilizar no decorrer do curso. Agora nós vamos começar um pouquinho mais da discussão teórica da física. A primeira coisa que nós temos que saber é o que é uma grandeza física. Como é que eu consigo expressar o que é uma grandeza física? Pergunto para vocês assim, o quanto de sentimento vocês têm pelo pai de vocês, pela mãe de vocês, pelo avô, pela avó, pelo irmão, pelo tio, por um ente mais próximo, pela sua esposa, seu marido, enfim. O quanto de amor vocês sentem por ele? Vocês podem dizer que é muito amor, sou completamente apaixonado, é 100% amor. Notem que em nenhum momento nós conseguimos colocar uma unidade para o sentimento chamado amor. Para o sentimento chamado felicidade. A gente não consegue colocar uma unidade para isso. Isso são grandezas? Sim, são grandezas, mas não físicas. Não são grandezas físicas. Porque a gente não consegue dar uma unidade, a gente não consegue fazer uma medida dela. A gente consegue fazer comparações. Eu gosto mais do meu irmão do que da minha irmã, eu gosto mais do meu pai do que da minha mãe, eu gosto mais do meu avô do que do meu tio. Então, eu consigo fazer comparações, mas não uma unidade em si. Então, não há uma unidade para sentimentos. A gente não consegue tornar palpável um sentimento, é muito subjetivo. O que é subjetivo não é uma grandeza física. Agora, qual é a altura que vocês possuem? Eu tenho 1,75, 1,75 m. Um de vocês pode ter 2 metros de altura, 1,50 m. Notem que existe uma unidade, pelo menos uma, que é o metro, que é o centímetro. Quando eu consigo fazer uma medida e colocar uma unidade para esta medida, isso sim
nós temos como definição de grandeza física. Então, a primeira ideia que nós temos que ter é o que é grandeza física. Para termos uma grandeza física, nós precisamos de um valor numérico. Vou colocar simplesmente o valor e uma unidade. Preferencialmente, claro, uma unidade do sistema internacional, uma unidade padrão que nós possamos utilizar. Quando nós definimos o que é uma grandeza física, nós temos uma outra divisão, um outro cuidado que nós temos que ter. Nós temos grandezas físicas que elas são escalares, e nós temos grandezas físicas que elas são vetoriais, e são diferentes. Grandezas físicas escalares ou seja, uma grandeza que é escalar e uma grandeza que ela é vetorial. Uma grandeza física escalar é aquela grandeza que somente com o valor numérico e com a unidade eu já consigo compreendê-la. Eu já consigo entender tudo aquilo que ela quer dizer. Por exemplo, se eu disser hoje que a temperatura é de aproximadamente 30 graus Celsius. Ah, Mateus, mas graus Celsius não é a unidade do sistema internacional, mas ainda é uma unidade. Da mesma forma que os centímetros não é uma unidade do sistema internacional, mas ainda é uma unidade. Se eu disser que hoje está 30 graus Celsius, notem que eu tenho um valor, 30. Eu tenho uma unidade, graus Celsius. Se eu tenho 30 graus Celsius, eu preciso de mais alguma informação para compreender que isso refere-se à temperatura e a temperatura não possui indicação de sentido e direção. Eu não preciso dizer que é 30 graus Celsius para frente, para trás, para um lado, para o outro. Não tem lógica esta informação. Não é sensato eu dizer que é 30 graus Celsius para a direita. Porque a temperatura ela fica completamente compreendida somente com o valor numérico, módulo, e com a unidade dessa temperatura, que pode ser graus Fahrenheit, Kelvin, graus Celsius. Uma grandeza escalar, eu necessito unicamente para compreendê-la o módulo e a unidade. Este módulo é o valor numérico. No caso, que eu dei o exemplo aqui, o 30. Porém, a vetorial não. A grandeza vetorial eu preciso de mais informações. A grandeza vetorial, vou citar um exemplo para vocês, bem palpável, que qualquer um pode fazer sentado numa cadeira. Pega um lápis, um estojo, uma borracha, qualquer coisa, larga em cima da mesa e empurra. Aplica uma força. A grandeza força ela é uma vetorial. Por quê? Porque se eu disser que eu apliquei uma força de 5 newtons, 5 é o meu valor, é o meu módulo. Newtons é a unidade da força. Agora eu pergunto, para onde é que essa força foi aplicada? Foi para frente? Foi para trás? Foi para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Para onde é que essa força foi aplicada? Eu preciso indicar mais informações para compreendê-la como um todo. A grandeza vetorial necessita, além do meu módulo e unidade, eu também preciso saber informações referentes ao sentido e direção. Vamos colocar na ordem, direção e sentido. Mas o que é direção e o que é sentido? E é muito comum acabar confundindo os dois também. A direção é o eixo em que esta grandeza foi aplicada. Como assim o eixo? Quando eu falo eixo, quero dizer horizontal, vertical, uma diagonal.
é bom definir qual é essa diagonal na realidade. Então, quando eu falo em direção, aqui eu estou falando em horizontal, vertical. Eu posso dizer também e utilizar um pouquinho do meu conhecimento de geografia, na realidade, de localização espacial, que é a ideia da rosa dos ventos. Temos o norte, o sul, o leste, o oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Eu posso dizer também que a minha direção é norte e sul. Eu posso dizer que a minha direção é leste-oeste, oeste-leste. É o meu eixo em que esta força, no caso, ou esta grandeza vai ser aplicada. E o meu sentido é para alguma coisa. Para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Nota que a força, quando vocês aplicaram a força em um objeto qualquer frente a vocês, vocês aplicaram para algum lugar. Neste meu caso, vai ser para a minha esquerda, para a direita de vocês. Eu estou aplicando uma força nessa caneta para a direita de vocês. Então é para alguma coisa. E qual é o meu eixo? Eixo horizontal. Então temos que tomar cuidado que grandeza vetorial, não somente o módulo e a unidade eu preciso saber, mas também a direção e o sentido. Como exemplos de sentido, para cima, para a direita, para frente, e outras representações necessárias de sentido. Nosso foco inicial agora vai ser nas grandezas vetoriais. Porque, além destas informações, às vezes essas informações aqui, elas podem ficar subentendidas numa única representação, que é como nós representamos o que nós chamamos de vetores. Os vetores que estão vinculados às grandezas vetoriais é a representação destas grandezas. Este vetor ele pode ser simplesmente uma flecha. Uma simples flecha. Com um valor e uma unidade. Eu vou continuar com o exemplo de força, que a unidade é newtons. Nota que a força não é uma grandeza do sistema internacional, ela não faz parte das 7 grandezas fundamentais e também não tem uma unidade que faça parte das 7 unidades fundamentais. Quando eu represento esta flecha, eu tenho a representação do módulo desta grandeza. O módulo 20. Eu tenho a unidade desta grandeza, a unidade newtons. Eu tenho a direção desta grandeza, que é uma direção horizontal. Então, a direção horizontal. E também tenho o sentido desta grandeza, que no caso, para a direita. Neste exemplo eu forneci o valor numérico, nem sempre ele será fornecido. Um outro jeito que as grandezas vetoriais podem ser representadas é simplesmente com a flecha e com alguns tracinhos, como se fossem subdivisões, correspondente à intensidade, ao módulo dela. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então eu sei que o meu módulo nesta situação vai ser 5. A unidade eu só vou conseguir saber se eu souber que grandeza é. Se simplesmente tiver fornecido uma flecha e não me disser nada, eu não sei de que grandeza eu estou falando, então eu preciso da informação. Vamos continuar com força, mas poderia ser velocidade, poderia ser a aceleração,
Poderia ser outras um pouco mais complexas, mais avançadas. Quantidade de movimento, impulso. Vamos continuar com força. Então, vamos considerar que esta informação aqui corresponde à grandeza força. Logo, a minha unidade básica vai ser newtons. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Novamente, direção horizontal, sentido para a direita. Então, eu vou representar a direção somente pela letra D, que vai ser horizontal. E o sentido pela letra S, que vai ser, novamente, para a direita. Então, é essencial definirmos e diferenciarmos grandezas escalares e vetoriais. Por que é essencial essa diferença? Nós teremos, em algumas situações, uma grandeza que ela pode ser escalar e ela pode ser vetorial. Ela pode ter os dois comportamentos de acordo com o que nós necessitamos. Ou seja, quando nós necessitamos a análise de direção e sentido, ela terá um comportamento vetorial. Quando nós não necessitarmos da análise de direção e sentido, ela será considerada uma grandeza escalar. A velocidade é um caso. A velocidade nós podemos calcular ela de uma forma escalar, e aí temos que considerar alguma situação para isso, ou vetorial, que é a forma mais utilizada dela. Ok? Tendo agora a parte de vetores, nós podemos ter algumas situações em que vários vetores estão aplicados nos corpos. Vamos lá. Vamos supor que eu estou andando de carro, ônibus, moto, e acontece alguma situação que o meu veículo ele parou de funcionar. E eu não sou mecânico, eu não tenho conhecimento de carro, eu não sei quais são os possíveis problemas que podem surgir e como solucioná-los, eu não tenho esse conhecimento, embora a física básica eu conheça. O que vai acontecer? Eu vou ter que começar a empurrar meu carro. E aí, se tiver alguém próximo a mim, eu vou solicitar alguma ajuda, ou alguém vai se oferecer. Nós teremos duas pessoas aplicando forças no veículo para colocá-lo em movimento. Nós temos duas forças. Nós temos duas grandezas vetoriais. Existem situações em que essas grandezas vetoriais, elas se somam numericamente. Existem situações em que elas se subtraem numericamente. Existem situações que nós teremos que utilizar outra ferramenta matemática, Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Na situação das resultantes de vetores, quando dois vetores eles possuírem mesma direção, ou seja, ou ambos serão horizontais, ou ambos serão verticais, enfim, mesma direção. Pode lançar a apostila na imagem, por favor. Então, forças atuantes com mesma direção e mesmo sentido. Na situação em que as duas possuírem a mesma direção, ambas horizontais no exemplo fornecido, e mesmo sentido, ambas para o mesmo lado, na realidade são três forças no exemplo dado. Mesma direção e mesmo sentido. Então, é um carro que eu vou representá-lo como sendo um lindo e maravilhoso carro, que fique bem claro, pessoal, eu sou professor de física, não de desenho. Minhas limitações quanto a desenho são bem altas. Nós temos um veículo e três pessoas vão empurrar esse veículo. Uma aplicando uma força de 50 newtons, outra de 60 newtons, outra de 70 newtons.
Mesma direção e mesmo sentido, elas vão se ajudar. Até porque não tem lógica, né? Se eu tenho que empurrar um carro, não tem por que cada um empurrar para um lado diferente. A ideia realmente é um ajudar o outro. Portanto, nós teremos 3 forças aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido, com intensidades diferentes. Eu estou colocando uma flechinha em cima do termo F, porque a representação de um vetor, ela necessita dessa flechinha em cima. Então, essa flechinha em cima não quer dizer para onde que a força é aplicada, pessoal. Essa flechinha só quer dizer que isso aqui é um vetor. Nas situações em que os vetores estão aplicados na mesma direção e no mesmo sentido, eu poderia calcular o meu vetor resultante. Ou seja, numericamente, qual vai ser a minha força resultante? Se é a mesma direção e o mesmo sentido, eu irei simplesmente somar estes valores. No exemplo fornece que a força 1 é 50 newtons, que a força 2 é 60 newtons e a 3 é 70 newtons. Portanto, nesta situação, a minha força resultante vai ser 50 newtons mais 60 newtons mais 70 newtons. Portanto, minha força resultante vai ser 50 mais 60 dá 110, 110 mais 70, 180 newtons. Ok, eu calculei qual é o valor numérico da minha força resultante. Falta ainda a direção e o sentido. Como as 3 apontam na mesma direção e no mesmo sentido, mantém-se a direção e o sentido das grandezas aplicadas. Então, o módulo vai ser a soma numérica e a direção e o sentido vai ser o mesmo das que foram aplicadas. Como elas possuem a mesma direção e o mesmo sentido, vai se manter a mesma direção e o mesmo sentido. Uma segunda situação é uma brincadeira muito comum em algumas gincanas de escolas ou interséries, que é o cabo de guerra. Na ideia do cabo de guerra, nós teremos forças que possuem mesma direção, porém, sentidos contrários. Nesta situação, é como se fosse uma disputa de forças, uma disputa de vetores. Então, nós teremos, jogando para nós, na tela para vocês, nós temos a segunda situação, forças atuantes com mesma direção e sentidos contrários. Nós temos a representação de um cabo de guerra, que é um exemplo muito utilizado em algumas gincanas, onde nós temos 4 integrantes em cada lado, existem 4 forças para a direita, 4 forças para a esquerda. Como é que eu vou resolver esse tipo de situação? Então, vamos representar aqui. Vamos colocar 4 pessoas puxando cabo de guerra, uma corda. E no outro lado a representação de outra equipe. Puxando esse cabo de guerra para o lado contrário. Então, nós temos 4 forças para a esquerda, 4 forças para a direita. Nós temos um marco
que vai ser a nossa referência para saber qual das duas equipes que vai acabar ganhando. O que acontece é que a equipe que tiver uma força resultante maior, e aí entra o detalhe, nós temos dois sentidos. Eu tenho que analisar qual é a resultante para a direita, qual é, no caso, para a direita de vocês, para a direita, e qual é a resultante para a esquerda. Tendo a resultante para a direita e a resultante para a esquerda, eu vou, ao final disso, subtrair essas resultantes parciais. Então, eu vou ter uma resultante para a direita, uma resultante para a esquerda. E eu vou subtrair as duas porque possuem sentidos contrários. Então, vamos lá. O exemplo que é dado, uma brincadeira muito comum nas escolas é o cabo de guerra, no qual equipes se colocam em lados opostos com o intuito de puxar uma corda. A equipe que conseguir puxar a adversária até uma marca pré-definida, por isso que eu coloquei um tracinho aqui, é a ganhadora. Em uma prova de cabo de guerra, da gincana escolar, o professor Matheus colocou os alunos A, C, D e G na equipe amarela, que eu vou representar a equipe amarela como sendo o vermelho. Então, a equipe amarela, que é representada pelos alunos A, C, D e G. Vamos supor, aluno A, C, D e G. E no outro lado, na equipe laranja, os alunos B, E, F, H. B, E, F e H. Equipe laranja. No lado é fornecida uma tabela com informações de força aplicada por cada um deles. Então, nós temos, na equipe amarela, o aluno A aplicou uma força de 45 newtons. Então, a força do A, 45 newtons. A força do C vai ser 35 newtons. A força do D vai ser 35 newtons. E a força do G vai ser 16 newtons. Na equipe laranja, eu vou ter que a força do B é 40 newtons. A força do E, 50 newtons. A força do F e tem a força do H. A do F, 28 newtons e do H, 21. Então, aqui eu tenho 28 newtons. Aqui, 21 newtons. Como é que eu vou calcular a resultante disto? Quem é que vai ser a equipe vencedora? Certamente, ao observar esta prova, a gente vai notar que a corda, que todo o conjunto, no caso de alunos, a equipe vencedora vai conseguir puxar a outra. Mas, numericamente, num problema, numa situação, nós teremos que ver, a equipe amarela possui uma força resultante de quanto? A equipe laranja possui uma força resultante de quanto? Posteriormente, como são em sentidos contrários, nós vamos fazer uma subtração e vermos qual vai ser a força resultante. Logo, qual é a equipe vencedora? Calculando, nós vamos utilizar da primeira situação, mesmo sentido e mesma direção, para achar esta resultante amarela aqui. Então, preto. A força resultante da equipe amarela vai ser FA mais FC mais FD mais FG. Numericamente, 45 mais 35 mais 35 mais 16. Isso será, fazendo o cantinho, 16, tá.
131 newtons. A força da equipe laranja vai ser FB mais o FE mais o FF e o FH. Numericamente, nós teremos 40, 50, mais 28, mais 21. Totalizando 139 newtons na equipe laranja. A gente já nota, olhando essas resultantes parciais, que a equipe laranja aplicou uma força resultante maior. Logo, a equipe laranja vai ganhar esse cabo de guerra. Sim, ok. Mas qual vai ser a força resultante de todo o meu sistema? Para calcular a força resultante do sistema, nós teremos uma força menos a outra. Vai ser uma subtração de resultantes. No caso, eu vou considerar que para a direita, como é o meu valor maior, vai ser o meu primeiro valor. Então, eu vou considerar que aqui, 139 menos 131. Ah, Mateus, eu poderia fazer o contrário? 131 menos 139? Pode. Não há problema. O que vai acontecer é que vai dar um número negativo. O módulo, o valor numérico, corresponde à grandeza numérica, ao valor de resultante. O n vai ser a unidade. O sinal negativo só quer dizer o seguinte: a equipe que ganhou é a força resultante para a direita ou é a força resultante para a esquerda? O sinal negativo só quer dizer para qual lado será a minha resultante. Eu considerei, até por uma questão da régua da sequência lógica dos números na régua. Nós temos uma régua em que os números crescem para a direita, então eu considerei que meus valores positivos são para a direita e os meus valores negativos são para a esquerda. Portanto, eu terei uma soma vetorial que corresponde, neste caso, a uma subtração numérica, porque possuem sentidos contrários. Logo, a minha força resultante vai ser 139 menos 131, que vai dar, neste caso, 8 newtons positivo. Quando eu noto que o meu valor deu positivo, subentende-se que eu já tenho a minha direção e o meu sentido. Por que direção e sentido? Porque eu considerei que para a direita são valores positivos. Se a minha resultante deu um valor positivo, quer dizer que a minha resultante também manterá este valor positivo. Logo, horizontal para a direita. Se eu tivesse invertido e considerado aqui negativo e aqui positivo, a minha resultante seria negativa, porque aqui seria negativo. Então, o sinal só quer dizer para qual lado, ou seja, qual é o sentido da minha resultante. Ok? Existe uma terceira situação para estas forças resultantes ainda. E eu vou vir bem para esse cantinho aqui agora. A terceira situação vai ser quando as forças aplicadas elas forem perpendiculares. Forças atuantes perpendicularmente, ou seja, que elas formam um ângulo de 90 graus. Então, vamos colocar que esses vetores são perpendiculares. Notem que eu continuo trabalhando com forças, pessoal. Ser perpendicular quer dizer que as duas forças vão formar um ângulo de 90 graus entre eles. O ângulo de 90 graus é como se fosse uma para cima, outra para a direita, ou uma para cima, outra para a esquerda, uma para a direita, outra para baixo, enfim. Nesta situação, eu vou colocar um exemplo bem genérico, tanto quanto abstrato, inclusive, que é um bloco, uma caixinha qualquer,
sendo vista de cima, e duas pessoas vão aplicar cada uma força. Sendo uma aplicando uma força para a direita, que eu vou chamar de força F1, outra aplicando uma força para cima, que eu vou chamar de força F2. Eu realizarei uma soma vetorial. O que vai ser esta soma vetorial? Quer dizer que eu vou somar os dois valores? Não. Não quer dizer que eu vou somar os dois valores. O que vai acontecer é que quando eu tenho um ângulo de 90 graus, a minha resultante, ela será dada da seguinte forma, vetorialmente. Ao final do vetor 1, eu farei uma cópia do vetor 2. Ao final do vetor 2, eu farei uma cópia do vetor 1. Notem que esses vetores vão voltar a se encontrar. Claro, a cópia desses vetores. A minha resultante vai ser o ponto de aplicação dessas grandezas até o ponto em que esses vetores voltam a se encontrar, ou seja, as suas cópias se encontram. Esta vai ser a minha representação da minha força resultante, do meu vetor força resultante. Vai ser uma diagonal nesta situação. Pode ser uma diagonal mais ou menos inclinada, dependendo de qual é a intensidade do vetor horizontal, qual é a intensidade do vetor vertical. Então, esta diagonal ela pode ficar exatamente no ângulo de 90 graus, pode ser mais próximo de 0 graus ou mais acima. Como calcular matematicamente? Matematicamente, nós teremos o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras nos relaciona o seguinte, está vinculado a um triângulo retângulo. A hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Pitágoras, no caso, conseguiu relacionar dois catetos de um triângulo com a hipotenusa que pode ser gerado com esses catetos. Nós temos dois triângulos retângulos aqui. O que são triângulos retângulos? São triângulos que possuem um dos ângulos de 90 graus. Então, se nós pegarmos eu vou achurar o triângulo de baixo. Nós pegarmos esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Logo, este triângulo retângulo, ele possui uma hipotenusa, que no caso é o meu FR, minha força resultante. Possui um cateto, que neste caso é o meu F1. E possui um outro cateto, que é a representação do meu F2. Então, F1 vai ser um cateto, F2 será outro cateto. E a minha força resultante é a minha hipotenusa. Então, aplicando o teorema de Pitágoras para a situação física, nós teremos que a minha força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 elevado ao quadrado, mais o F2 elevado ao quadrado, ou seja, força 1 e força 2. Essa é uma resolução matemática agora. Portanto, se nós substituirmos por valores que a gente possa conhecer, e na apostila é utilizado o vertical como sendo 3 unidades e o horizontal como sendo 4 unidades, então nós temos que o vertical, como ele possui 3 cortes, no caso são 3 segmentos, esse valor F2 corresponde a 3 newtons. Esse valor F1 corresponde a 4 newtons. Resolvendo matematicamente, F1 é 4 ao quadrado, F2, que é o vertical, é 3 ao quadrado. Interfere a ordem desses dois vetores, se é F2 ao quadrado mais F1 ao quadrado ou vice-versa? Não, não interfere. 4 ao quadrado vai ser 16, 3 ao quadrado, 9. Força resultante ao quadrado vai ser 25. Agora eu faço uma raiz de ambos os segmentos.
Então eu aplico uma raiz neste lado e uma raiz neste lado, para que eu possa cancelar desta forma. Eu tenho a minha força resultante igual a raiz de 25, que é 5 newtons. Ou seja, duas forças que apontam no mesmo sentido, numericamente elas se somam. Duas forças que apontam para sentidos contrários, numericamente elas se subtraem. Duas forças que formam um ângulo de 90 graus, numericamente eu aplico o teorema de Pitágoras. Existe uma quarta situação. Esta quarta situação, ela é muito remota de ser cobrada. Remotíssima, por sinal. Mas ela pode aparecer. Então não vamos pecar pela falta. Que pequemos pelo excesso de informação, mas não pela falta dela. Então nós vamos trabalhar com uma situação, uma quarta situação, que é um caso mais geral. Que é quando esses vetores, essas forças, elas não possuem, elas não apontam nem para o mesmo lado, mesmo sentido no caso, nem para sentidos contrários e nem formam um ângulo de 90 graus. Então, mas que situação seria essa? Um ângulo qualquer? Um ângulo diferente destes, que aqui corresponde a um ângulo zero, mesmo sentido. Aqui corresponde a um ângulo de 180 graus, sentidos contrários. Aqui é um ângulo de 90 graus. Então nós temos uma situação, várias situações na realidade, em que não é nenhum desses três casos. Não é nem 0 graus, nem 90, nem 180. 45 graus, 30 graus, 15 graus. Então, forças, vamos colocar em ângulos diferente de 0 grau, diferente de 180 graus e diferente também de 90 graus. Qualquer outro valor de ângulo. Exemplo disso, vamos fazer uma suposição, que nós temos aqui um riacho, nós teremos um barquinho, visão superior. Esse barquinho, infelizmente, teve alguma pane, algum problema, enfim, inúmeras situações que podem acontecer, que eu, na realidade, na prática, não imagino o porquê disso, mas duas pessoas resolveram puxar esse barco. Ataram na parte frontal do barco, então, duas cordas, e uma foi para cada beirada deste rio. Uma aplicou uma força F1 para cá, e uma outra aplicou uma força F2 para cá. Rio acima ou rio abaixo. Notem que este ângulo aqui não se encaixa com nenhum dos que nós já havíamos visto. Não é o mesmo sentido, não é sentido contrário e também não forma um ângulo de 90 graus. Nessa situação, eu procederei similarmente à situação dos vetores perpendiculares. Ao final do vetor 1, eu vou fazer uma cópia do vetor 2. Ao final do vetor 2, eu farei uma cópia do vetor 1. A minha força resultante, ou o meu vetor resultante, será uma linha que liga o início até o ponto em que eles voltaram a se encontrar. Esta vai ser a representação da minha força resultante. Numericamente, esta força resultante é dada pela seguinte equação. Força resultante ao quadrado vai ser o F1 ao quadrado mais o F2 ao quadrado mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno que existe entre as duas forças. Se eu posso tirar o quadrado deste termo e colocar uma raiz em tudo isso daqui. Esta situação ela é muito mais remota de aparecer, mas pode. Desta situação que derivam as outras três. Esta é a situação geral. Esta é a equação geral. Se o meu ângulo for 90 graus, eu tenho que o meu
cosseno de 90 graus é zero. 0 vezes F2 dá 0, 0 vezes F1 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, desaparece este termo e eu fico com a situação do 90 graus. Então, esta situação é a situação geral. Com a situação geral, eu consigo chegar nas outras 3 situações. Então, o que eu passei aqui para vocês, pessoal, é tudo referente a vetores. Ou seja, nós temos 4 situações para cálculo de vetor. Ou nós podemos resumir, uma equação geral e outras 3 aplicadas mais diretamente. Mesmo sentido, se somam. Sentidos contrários, se subtraem 90 graus, teorema de Pitágoras. Dando sequência, nós temos a questão da decomposição vetorial. O que nós tivemos aqui até então é o seguinte: nós temos vetores e vamos achar uma resultante. Mas pode acontecer o contrário. Nós podemos ter uma resultante e querermos saber informações de cada uma das componentes, cada um dos vetores separadamente. Um exemplo disso é um lançamento oblíquo, é um lançamento em que um jogador de futebol chuta uma bola e ela realiza uma parábola. Nós trabalhamos com 2 dimensões, com o meu eixo horizontal, que vai ser o alcance da bola, e com a altitude em que essa bola vai ter. Quando essa bola foi chutada, ela recebeu a aplicação de uma força numa diagonal. Eu tenho a minha resultante. E com esta resultante eu vou ter que calcular ou ter informações da decomposição vetorial de cada um dos vetores em cada um dos eixos. Na apostila tem um quadro, tem uma imagem quadriculada que é exatamente para utilizarem e fazerem essa situação que eu vou colocar aqui neste momento. Então, eu tenho o próprio quadro aqui do CIS, que ele já é quadriculado. Caso não tenha como ver aí, eu proximamente consigo enxergar o quadriculado, que facilita bastante esse meu trabalho. Por isso que eu já coloquei uma imagem quadriculada para vocês. Pegando a parte de trigonometria da matemática, lembrando um pouquinho da parte trigonométrica da matemática, em que nós temos que o seno de um ângulo, ele vai ser o meu cateto oposto dividido pela hipotenusa. E que o cosseno de um ângulo vai ser o meu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso são 2 relações trigonométricas que a matemática nos apresenta, que a matemática nos traz e nós vamos utilizar delas. O que nós teremos? A suposição que eu fiz da recém. Nós teremos um campo, uma horizontal. Nós teremos um jogador de futebol. Que ele vai realizar um chute numa bola. E esta bola vai realizar uma parábola. Notem que nós temos a representação de 2 movimentos, o movimento horizontal e o meu movimento vertical. E ambos acontecem ao mesmo tempo. Esta bola, ela foi lançada com uma certa velocidade. Esta velocidade, vou fazer bem grande esse vetor na realidade. Esta velocidade vai possuir um certo valor, mas também possui um certo ângulo com a minha horizontal. Eu tenho um ângulo com a minha horizontal. Este ângulo é o que vai entrar na nossa decomposição, utilizando senos e cossenos. Ou seja, eu terei o meu eixo horizontal, mas eu também terei o meu eixo vertical.
meu eixo na matemática x, meu eixo na matemática y, ou abscissas e ordenadas. Eu posso decompor este meu vetor velocidade, que é a velocidade de lançamento do meu corpo, vetor velocidade, porque quando eu falo em velocidade, eu preciso dizer para onde é que o corpo está indo. Simplesmente dizer 50 km por hora, eu não sei se o veículo está indo na direção norte, no sentido norte, no sentido sul, está indo para a direita, para a esquerda, para onde é que ele está indo. Por isso que a velocidade ela é um vetor. Fazendo a decomposição vetorial, é como se eu tivesse esse vetor, eu colocasse uma luminária aqui em cima, e este vetor vai fazer uma sombra no meu eixo x. Logo, eu terei no meu eixo x a correspondente velocidade x. Se eu colocar essa luminária aqui, apontando para o meu vetor, vai fazer uma sombra, de forma que vai haver o meu vetor velocidade y. Ou seja, eu vou ter uma resultante e vou decompor em Vx, vetor, e Vy, vetor. Posteriormente, eu posso pegar estes dois vetores, novamente, pelo teorema de Pitágoras, que são forças perpendiculares, eu posso achar a minha hipotenusa novamente, a minha resultante novamente. Como é que eu vou fazer, então, essa decomposição? Utilizando essas regras de senos e cossenos. Quando eu falo que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu estou me direcionando a um triângulo retângulo novamente. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Novamente eu iria achurá-lo. Triângulo retângulo. Este triângulo retângulo possui um cateto horizontal, um cateto vertical, possui uma hipotenusa. Esta hipotenusa é a velocidade resultante. Esse meu cateto horizontal é a minha velocidade Vx. Esse meu cateto vertical possui as mesmas dimensões do que o meu Vy, porque eu projetei este meu Vy ao final do Vx, eu projetei o meu Vx ao final do meu Vy. Lembra que nós havíamos feito isso antes para achar a resultante. Eu faço uma cópia do vetor F1 ao final do F2 e uma cópia do F2 ao final do meu F1, com a mesma inclinação. Agora, este ângulo pode ter um valor qualquer. Então vamos lá. Seno do ângulo vai ser cateto oposto. Como o ângulo se encontra neste ponto aqui do triângulo, o cateto que está oposto ao ângulo, ou seja, o mais distante do ângulo, é o meu cateto vertical. Portanto, é o meu Vy. Então eu tenho aqui Vy dividido pela minha hipotenusa, que neste caso é a minha velocidade de lançamento, o meu V. Passo este V multiplicando e eu vou ter que o meu Vy ele é dado pela minha velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo com a horizontal. Isso é uma coisa importante também a ser enfatizado, pessoal. É o ângulo com a horizontal. Se alguma questão passar para vocês o ângulo com a vertical, vai ser uma inversão de informações, vai ser uma inversão na análise do triângulo retângulo. Eu não vou trabalhar mais com esse triângulo retângulo de baixo, eu vou trabalhar com o de cima. Então tem que tomar esse cuidado. O cosseno do ângulo vai ser igual ao meu cateto adjacente. Adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo. Logo, cateto Vx dividido pela hipotenusa, que é o meu vetor inicial, meu vetor resultante V. Isolando o meu Vx, eu terei que Vx é igual a V vezes o cosseno deste ângulo. Isto aqui é essencial para a parte de planos inclinados, quando a gente trabalha com forças, ou algum veículo que está descendo alguma rampa, ou
devido ao próprio atrito realmente, que é o que nos auxilia a caminharmos, por exemplo. É muito utilizado em lançamentos oblíquos, lançamentos horizontais. Então, senos e cossenos, essa decomposição ela é essencial. Então, nós utilizaremos novamente trigonometria, lá da matemática, para encontrarmos e aplicarmos na física e encontrarmos uma solução posterior. Se eu tivesse utilizado este ângulo aqui, esse de baixo é o ângulo θ. Eu vou chamar isso aqui de ângulo alfa. Eu teria esse triângulo aqui. Notem que o ângulo fornecido agora é o ângulo com a vertical, não é mais o ângulo com a horizontal. Se eu tenho um ângulo com a vertical, vai ficar diferente o meu seno e o meu cosseno. A minha resolução para Vx e Vy. Tem que tomar alguns cuidados. Se eu tenho este ângulo alfa aqui, o que vai acontecer? O seno de alfa, parte daqui, o meu seno de alfa, ele é o cateto oposto. Qual é o cateto oposto ao meu alfa? É esse aqui, o horizontal, e o horizontal é o meu Vx. Então, o meu alfa estará vinculado com o meu Vx. A hipotenusa continua sendo o meu V. Isolando isto, eu terei Vx igual Vx igual a V vezes seno de alfa. Fazendo para o cosseno do alfa vai ser cosseno, cateto adjacente. Qual é o cateto que está ao lado deste ângulo aqui? Ao lado está o meu cateto vertical, Vy. Vy sobre V, portanto, meu Vy vai ser igual ao V vezes o cosseno de alfa. Notem que há uma diferença entre as duas situações. Se eu utilizar o ângulo com a horizontal, o meu Vy está atrelado ao seno do ângulo. Se eu utilizar, e o meu Vx está atrelado ao cosseno. Se eu trocar o ângulo e pegar o ângulo com a vertical, o meu Vx está atrelado ao seno e o meu Vy ao cosseno. É importante localizar, identificar exatamente qual é o ângulo que eu estou trabalhando. Nos lançamentos, utilizaremos basicamente esta situação, nos planos inclinados, aquela situação. Nesse primeiro momento, qual é o foco principal a compreendermos? Esta situação aqui. Aquela lá será deduzida posteriormente, novamente, será reforçada, nós iremos trabalhar novamente. Após essa parte, pessoal, tem algumas questões objetivas, referente a grandezas e a parte de vetores. Tá? Peço que vocês façam com calma, com carinho essas questões. Deem uma conferida. Qualquer questionamento que possa haver, vocês podem mandar e-mail para a gente, podem questionar, mandar perguntas para nós, não há problema nenhum. Sempre que for viável, a gente vai estar respondendo o mais rápido possível, no caso, para todos. Só um adendo que eu vou fazer referente a uma situação hipotética. É um conteúdo bem mais avançado, mas como a gente está falando de vetores, já se torna interessante falar um pouquinho sobre isso. Numa situação, vou dar um exemplo aqui, um exemplo que eu vou criar mentalmente agora. Uma situação em que foi fornecido apenas os vetores, pode ser de forças, pode ser de velocidade, pode ser de aceleração, enfim. Foram fornecidos alguns vetores para nós. Vetor A, um outro vetor qualquer, que é um vetor B, um outro vetor, que é um vetor C, e eu quero fazer a soma vetorial desses vetores. A soma vetorial, ou seja, a minha resultante vetorial, vai ser a soma do vetor A
mais a soma mais o vetor B, mais o vetor C. Eu vou somar esses três vetores, mas como é que eu somo esses vetores? Como não foi fornecido o módulo, o ideal seria fazer o quê? 2 a 2, utilizando a nossa regra geral. Faz a resultante do A e do B, desde que tu saiba o ângulo entre eles. Com a resultante, tu faz da resultante deles com o vetor C. Dificilmente vão cobrar valor numérico para estas resultantes. Se torna uma questão muito longa. E dentro de um vestibular, dentro de um concurso, dentro de um Enem, é complicado resolver, fazer toda a decomposição vetorial. O que a gente faz é solicitar apenas qual é a direção e o sentido do vetor resultante. Ou seja, eu não quero saber o valor numérico deles, mas eu quero saber qual é a direção e o sentido. Para termos a direção e o sentido nesta situação, o que é que eu vou fazer? Vou representar o meu vetor A. Deveria ser exatamente igual. Então, eu teria o meu vetor A aqui. Ao final do meu vetor A, eu vou representar o meu vetor B. Ao final do vetor B, eu represento o meu vetor C. O meu vetor resultante vai ser a união do ponto inicial, onde o primeiro vetor foi posicionado, até o vetor final, onde o último vetor foi representado. Unindo esses dois pontos, eu tenho a minha resultante da soma desses três vetores. Notem que eu não fiz isso numericamente. Eu fiz isso apenas para representar para onde aponta o meu vetor resultante. Eu não sei o valor numérico exatamente, porque o cálculo do valor numérico ele vai ser muito mais complexo. Eu tenho apenas a direção e o sentido. Então, pessoal, hoje foi simplesmente uma abordagem um bom tanto matemática de tudo aquilo que nós iremos utilizar. A partir da aula que vem, nós começaremos o conteúdo mais aplicado de cinemática, a parte de mecânica, e utilizaremos muitas informações que foram vistas hoje. Claro que com o tempo, com o passar das questões e dos conteúdos, nós vamos relembrando. Mas aqui está um resumo de toda a parte matemática que nós iremos utilizar até a prova do Enem, até o final do nosso curso. Termino aqui então essa aula. Sou o professor de Física, professor Matheus. Agradeço a participação de vocês todos, ok? Conto com vocês na semana que vem novamente. Vamos começar a parte de mecânica, vamos continuar. Vamos rumo ao Enem, pessoal. Conto com vocês. Valeu!